Estamos começando mais um núcleo de política e cidadania, aqui no canal 6, TV Comunitária do Rio. Você pode nos acompanhar pela internet no portal www.tvcomunitariatudojunto.rio. Segue aí também o nosso telefone e o nosso e-mail para contato aqui com a TV Comunitária. Sugestões, críticas, ideias. Nós queremos muito a sua participação. Nós vamos debater um assunto aqui muito interessante, que é uma visão de um brasileiro que desenvolve um trabalho de relacionamento com a Coreia do Norte. Relacionamento de estudos, de divulgação do país e que visitou e visita a Coreia do Norte, que é considerado no Ocidente o país mais fechado do mundo. Recentemente, nós tivemos aquela solenidade da visita do Trump lá na Península Coreana, e aí todo mundo tomou mais consciência sobre a existência da Coreia do Norte e do seu relacionamento e dos problemas que existem ali naquela área. Lucas Rubio é presidente do Centro de Estudos de Política Songun no Brasil. Como é que você se interessou por esse assunto? Obrigado pela sua presença. Bom, olá a todos, agradeço a oportunidade de falar sobre esse assunto. Bom, meu interesse pela Coreia surgiu quando eu comecei, ainda muito jovem, na época escolar, a estudar sobre revoluções socialistas pelo mundo e tive contato com a Revolução Coreana, que é uma revolução muito esquecida, até mesmo pelos campos revolucionários do Brasil. Isso é um assunto um pouco afastado. E na época que eu comecei a me interessar por esse tema, por justamente achar à primeira vista algo muito estranho, né? Pela mídia a gente sempre tem umas notícias muito estranhas da Coreia, de algumas coisas fora do comum acontecendo, um país muito fechado, militarizado, com o quarto maior exército do mundo, apesar do seu tamanho. Então essas coisas foram me tomando uma curiosidade maior, mas na época que eu comecei a me interessar por isso, o dirigente do país, Kim Jong-il, faleceu, né? E então o assunto Coreia do Norte se tornou ainda mais frequente na mídia, né? Assim como o senhor acabou de falar, esse encontro do Trump e do Kim Jong-un traz a Coreia do Norte para a mídia, a morte do dirigente trouxe o assunto, né, em voga, e eu comecei a pesquisar mais sobre isso e fui encontrando cada vez mais notícias muito negativas sobre o país, né, relatos de visitas muito negativos. Mas eu também entrei em contato com outro tipo de visão sobre o país e eu comecei a me interessar sobre o que os coreanos tinham a dizer sobre eles mesmos. Então eu comecei a pesquisar em algumas outras fontes, principalmente sites do próprio governo norte-coreano que existe na internet, e consegui algumas publicações, né, alguns livros escritos pelos líderes, escritos por alguns sociólogos e historiadores do próprio país. E então eu comecei a perceber que era uma história um pouco diferente do que estavam contando para a gente na grande mídia, né? E comecei a perceber que era uma experiência muito interessante, de uma resistência muito grande contra várias tentativas externas de destruição, né, da sua revolução. E aí comecei a me interessar, isso já faz quase 10 anos. E desde então eu venho desenvolvendo não só um estudo próprio, como também um compartilhamento com as pessoas do que eu tenho descoberto, né? Mas Lucas, você é um cara jovem. Sim. Certo? Qual a sua formação intelectual normal? Você se interessou através de conhecimento que você disse que teve e tal. Qual é a sua formação? Eu sou estudante de letras, com habilitação em língua russa pelo FRJ, mas esse assunto de história e geopolítica sempre está rondando a minha vida, então eu não consigo não ficar preso somente no campo da linguística, né, da literatura, eu acabo estudando outras coisas também. E quanto tempo você está envolvido com esse debate, com essa análise, com essa reflexão? Sobre a Coreia, desde 2011. Né, quando o dirigente faleceu, mas um pouquinho antes eu já vinha com alguma curiosidade sobre isso. Mas em relação ao Centro de Estudos mesmo, que é um assunto assim oficializado, desde 2016, no final de 2016, nós fundamos o centro e fazemos algumas reuniões e principalmente um trabalho na internet de tradução de algumas obras, não só eu, como também outras pessoas da nossa equipe, e alguns seminários em universidades e participações que buscam elucidar, né, as pessoas uma outra visão da Coreia, para que as pessoas tenham aquele conflito, né, que a dialética funcione, que elas vejam
uma notícia na televisão que mostra algo completamente perturbador, né, e praticamente infernal e apocalíptico, e eu, com a minha outra visão, que antes, né, reclamavam muito, mas você nunca esteve lá, você não pode falar sobre isso. Eu estive lá esse ano e tirei bastante fotos de diversas áreas do país, de diversos momentos diferentes, e então eu pude, né, calibrar ainda mais esse trabalho sobre a disseminação da Coreia do Norte. E causa grande curiosidade nas pessoas, porque é um país, é um assunto controverso. Você falou sobre a morte do dirigente. Mas esse dirigente era o presidente do país. Sim, o dirigente Kim Jong-il, ele Como é que essa própria nomenclatura já representa uma outra visão de como o país se organiza e é isso? Ele é o pai do atual dirigente máximo do país, que é o presidente Kim Jong-un. Kim Jong-un. O outro é o Kim Jong-il. Isso. Ele era o dirigente do Partido do Trabalho da Coreia, e também o comandante em chefe do Exército Popular da Coreia, né? Na Coreia do Norte não funciona um regime presidencialista, então não existe eleição direta para o presidente. O que acontece é que o órgão máximo do país é a Assembleia Popular Suprema, e ela é composta por quase 700 deputados, né? E esses deputados são sim eleitos por voto direto pela população em eleições de participação não obrigatória, mas sempre com alto índice de comparecimento, e esses deputados elegem dentro da Assembleia Popular os cargos maiores. Por exemplo, Kim Jong-un, o atual dirigente do país, que gostam de dizer que é um ditador, que controla tudo, ele não está acima da lei, da Constituição e dos órgãos de poder. Ele respeita uma hierarquia de poder. Ele é deputado por um distrito da Coreia, que não é nem a capital, é um distrito, ele foi eleito como deputado da Assembleia pelo norte do país, e a Assembleia o elegeu para o Comitê Central, e ele é presidente, sim, do Comitê de Assuntos Estatais, que é um organismo que existe dentro da Assembleia Popular Suprema. Então, a lógica da organização da sociedade não é essa lógica que a gente conhece, principalmente ocidental, da divisão dos três poderes. Sim, existe a divisão dos três poderes. O que acontece é que não há eleições diretas para o presidente. E nos Estados Unidos também não há. É importante que também os Estados Unidos é uma eleição indireta. Isso. Os delegados elegem o presidente e tal. Tanto é que o Trump não teve a maioria dos votos populares e foi eleito presidente quando a Hillary tinha a maioria, eu acho que mais de 3 milhões de diferença de votos e tal. Mas eu estou querendo que você... Então você falou que o dirigente supremo é que comanda o Estado e que comanda o Exército também. Isso, exatamente. Justamente por conta da política Songun, que é a política de valorização do Exército, o comandante do Exército, dependendo da hierarquia, no caso Kim Jong-un é marechal, Kim Jong-il era general, o marechal supremo do Exército Popular da Coreia é um cargo muito importante, e ele é exercido pela figura número 1 do Estado. Por quê? Por conta da política Songun, o Exército tem uma participação muito grande na sociedade norte-coreana nos assuntos de Estado. Então, quem é o comandante em chefe do Exército, assim como também acontece no Brasil e em outros lugares, assim, o comandante do Estado. República, no caso. Isso, o comandante do Estado, e como Kim Jong-un não só é presidente do Partido do Trabalho da Coreia, como também é marechal do Exército Popular da Coreia, ele assume a função de presidente do Comitê de Estado da Coreia. Então, ele tem essas três pastas acumuladas. Mas ele não governa acima da Constituição, muito menos acima da Assembleia. Ele precisa respeitar uma série de dispositivos, não governa por atos institucionais, por exemplo, não governa conforme sua própria vontade. Tudo é deliberado para depois acontecer. Ele não pode se dizer que ele é um ditador ou coisa assim, porque existe um processo legal e uma série de aparatos para que ele primeiro haja não por vontade própria. Agora, para a gente dar um quadro para o nosso telespectador de que país nós estamos falando, da Coreia, essa relação, por exemplo, do Exército com a população, você podia falar um pouco, e você falou que era o quarto maior exército do mundo. Sim. Dá uns números para a gente do país, do Exército, da relação com a população. Bom, a Coreia, para quem não sabe, é um país que fica na Ásia, né? Fica ao lado da China, perto do Japão, também da Rússia. É um país muito pequeno, ocupa a metade norte da Península Coreana, tem a área aproximadamente do tamanho do estado de Roraima. E tem uma população muito pequena, de 25 milhões de pessoas, enquanto que a Coreia do Sul tem o dobro, tem mais de 50 milhões de pessoas, né?
essa divisão entre Coreia do Norte e Coreia do Sul, ela surgiu depois da Segunda Guerra Mundial, né? É importante dizer que essa divisão Norte e Sul não foi uma decisão dos coreanos, ela é uma decisão totalmente externa, né? Foram países externos, principalmente os Estados Unidos, que dividiram o país em Norte e Sul. No Norte se desenvolveu um sistema socialista, enquanto que o Sul foi ocupado por forças americanas desde 1945 e que até hoje estão lá, e desenvolveu um sistema capitalista. Acontece que no Norte existiram no passado diversos momentos em que os Estados Unidos tentaram destruir essa experiência socialista do Norte e unificar a península com todo o domínio, né? Os Estados Unidos desembarcaram suas tropas no Sul e também desejavam isso ao Norte. Por quê? Porque a Coreia é um território estrategicamente muito importante, né? Ela está perto da China, que desde 1949, com a vitória da Revolução Chinesa, do Mao Tse-tung, se tornou uma emergência para os Estados Unidos, e na época também estava perto da União Soviética. Então era um território muito importante. Além disso, os Estados Unidos se incomodam muito com qualquer experiência independente ou uma experiência que siga outros modelos de humanidade que não o seu. Foi assim em Cuba, está sendo agora na Venezuela e todos os outros países que a gente Vietnã sabe. Foi a mesma estratégia, essa estratégia de divisão de países artificialmente, né, e unilateralmente é muito dos Estados Unidos, né? E depois a Coreia, então, ela observou, em 1948, ela fundou seu Estado, né? Isso em 45 ocorre a divisão, em 48 a oficialização dessa divisão por meio da fundação de dois estados diferentes, um no Norte e no Sul. A República Popular Democrática da Coreia é o verdadeiro nome da Coreia do Norte, né? Fica ao norte da península, com a capital Pyongyang, e a República da Coreia fica ao sul, com a capital em Seul. Acontece que em 1950, ou seja, apenas 2 anos depois dessa divisão e dessa oficialização do Estado norte-coreano, os Estados Unidos e a Coreia se envolvem na Guerra da Coreia, que durou 3 anos e um episódio muito triste, né, na história coreana, porque envolve milhões de mortos, e foi mais uma das tentativas dos Estados Unidos de reunificar à força a Península Coreana sob seu comando, sob sua égide, né? Depois disso, nos anos 90, vale lembrar que em 89 cai o Muro de Berlim e depois em 1991 a União Soviética deixa de existir. Esses anos são muito complicados para a história norte-coreana, principalmente depois de 1994, quando falece Kim Il-sung, que era o fundador do Estado norte-coreano, que foi o revolucionário lá que fundou a guerrilha, que libertou o país da ocupação japonesa na Segunda Guerra Mundial e que depois liderou o povo coreano na luta contra os Estados Unidos. Ele era uma figura muito forte, né? Ele era o líder do país, o fundador do Estado, era considerado o pai do povo coreano. Então, a perda dessa liderança trouxe alguns problemas para a Coreia. Aliado a isso, você tem não só a queda do apoio político do bloco socialista, como também a queda do apoio econômico. Os laços comerciais da Coreia simplesmente desapareceram, né? E muitos desastres naturais aconteceram nos anos 90. Os Estados Unidos observou esse momento de caos para cercar ainda mais a Coreia do Norte, visando sufocar o país até a exaustão, para que ele abrisse seus mercados e desistisse da sua revolução e aí se reunificasse com a Coreia do Sul no estilo do que aconteceu na Alemanha, por exemplo, né? Então, Kim Jong-il observou essa evolução histórica e como o exército sempre foi muito importante na participação da história do país, lá no início da Revolução contra os japoneses, com a fundação do Exército Popular Revolucionário, que lutou contra a ocupação japonesa, depois na guerra contra os Estados Unidos, em que a Coreia do Norte venceu, mesmo sendo um país muito pequeno, os Estados Unidos a maior potência militar do mundo, e agora nos anos 90, de novo os Estados Unidos estavam ameaçando militarmente a Coreia. Então o que ele faz? Ele oficializa a política Songun. Songun, em coreano, significa militares primeiro. Então ele colocou em prioridade, em primeiro plano, a atuação do exército. O exército sai dos quartéis e começa a fazer parte da vida social. Mas o exército tem ligação? Como é que é a formação do exército? É uma coisa à parte da população? Ou tem um envolvimento com a população? Diferente do Ocidente, onde o exército fica aquartelado e algo separado e às vezes, né, recebe hostilidade por parte da população por sempre estar envolvido em operações de repressão, né? Na Coreia, não. O exército é o condutor da revolução e as pessoas estão no exército. Para você ter uma ideia, se a Coreia do Norte tem 25 milhões de habitantes, metade dessa população já teve serviço militar, está agora, nesse exato momento, completamente pronta para entrar em guerra a qualquer instante. O país inteiro se transforma numa trincheira, entende? A ideologia é essa, a ideologia é preparar a sociedade inteira
para uma possível guerra contra os Estados Unidos, mas ao mesmo tempo fazer com que o Exército tome parte na construção socialista. Então o Exército vai para a rua fazer obras, vai para a rua participar da vida social, nas escolas, nos hospitais, realizando trabalhos. Entende? Então o Exército se torna parte da sociedade e a sociedade se torna parte do Exército. Então, vamos lá. Você já deu muitas informações. Eu queria agora que a gente falasse um pouco da sua experiência pessoal. O que você sentiu em contato visitando a Coreia? Bom, para mim, pessoalmente, foi algo mágico, porque há anos eu estudo isso de uma forma um pouco distante, né? Às vezes com material muito escasso, com estimativas ou com imagens de terceiros. E chegar na Coreia do Norte, né, que tem aquela imagem de ser tão isolado, tão fechado, difícil de você conseguir entrar, né, impossível, foi uma sensação muito diferente, mas quase que uma realização de um sonho, né? Eu cheguei de trem na Coreia, eu saí da China, fiz uma viagem de 26 horas de trem até a Coreia, o que transformou a viagem ainda num tom ainda mais, né, lírico, digamos assim. E chegando lá, você observa como é uma sociedade que se organiza de uma forma realmente muito diferente da nossa. Pyongyang, que é a capital, né, é um lugar que tem 3 milhões de habitantes, mas é impressionante a organização e o silêncio e a calmaria das ruas e da cidade em si. É uma cidade muito limpa, é a cidade modelo, então isso significa que todas as outras cidades coreanas, né, que são planejadas, isso é uma marca do socialismo, as cidades são planejadas antes de serem construídas, né? Não há uma construção irregular, por exemplo. Todas as cidades seguem o modelo de Pyongyang. Então, Pyongyang é a cidade que dita o modelo de sociedade, né? de organização espacial, que deve ser seguido nas cidades da Coreia. Então, é um lugar com avenidas muito amplas, um transporte público muito abundante, muitas fábricas, escolas, lugares de lazer e os monumentos. Né? Os monumentos são grandiosos, são marcas do país, né? A estátua dos líderes lá na colina mais alta da cidade, a Torre Juche, que é uma torre, né? A maior torre de concreto do mundo, e alguns outros pontos muito famosos, né? O Arco do Triunfo, que eles se orgulham muito de dizer que é o maior do mundo, maior que o de Paris. O estádio 1º de Maio, que é o maior estádio do mundo, com mais de 150 mil lugares. Os coreanos têm uma coisa incrível de ver na sociedade coreana, é que Pyongyang, para ter um exemplo único, né, foi a cidade mais bombardeada durante a Guerra da Coreia. Você tinha 420 mil pessoas vivendo em Pyongyang em 1950, na época da guerra, e os Estados Unidos jogaram sobre a cidade 400 mil bombas incendiárias. Né? Então, para você ter uma noção, a cidade foi completamente arrasada durante a guerra. E a reconstrução dela, assim como a reconstrução de todo o país, é algo muito bonito de se ver e que os coreanos se orgulham bastante. Então é interessante ver como uma sociedade que sofreu tanto pela guerra, né, a morte e a destruição diante de si, conseguiu se reconstruir, e tudo isso na base do socialismo e não na exploração do homem sobre o homem, e sim da utilização do espaço conforme a necessidade do povo, sempre respeitando muito o meio ambiente. Então é realmente outro mundo, é entrar em outra dimensão de relação interpessoal e de relação das pessoas com o trabalho, com a geração de riqueza. Isso. E o que você notou sobre a questão da economia? Como é que produzir riqueza? Você está destacando a questão da distribuição da riqueza ou dos benefícios da riqueza produzida coletivamente para o bem de todos. E a economia? O país é principalmente o quê? Um país agrário, um país industrial? Tem uma relação, você notou, o que você notou? Bom, a Coreia é um país de economia socialista, economia planificada, ou seja, o Estado controla a economia no sentido de organizar a economia. Não existem empresas privadas, as empresas pertencem ao Estado, logo pertencem ao povo. A Coreia tratou, principalmente depois da guerra, de se industrializar bastante, o que deu a ela o status da Coreia mais rica, digamos assim, durante uns 30 anos. A Coreia do Norte, durante muito tempo, foi muito mais rica e próspera do que a Coreia do Sul, por exemplo, que sempre esteve lá na década de 50, 60, 70, muito envolvida em diversos golpes militares, instabilidade política e econômica muito grande. Então, a Coreia do Norte é um país que se industrializou bastante, tem um parque industrial bastante diversificado, mas também é um país bastante agrário, principalmente no interior. Você tem as grandes cidades industriais e você também tem as grandes cidades agrárias, onde, por exemplo, se você
Quando você chega na Coreia de trem, você vê os intermináveis campos de trigo, campos de milho, são bastante diversificados. E lá o Estado controla a economia, portanto, a riqueza gerada ela sempre volta para a sociedade na construção do país. Então, por exemplo, na Coreia você tem algumas seguranças sociais inacreditáveis que em outras partes do mundo, como para a gente, por exemplo, pode parecer fantasia. Então, na Coreia, educação e saúde são completamente gratuitos e livres, né? Não se pode ter planos de saúde ou escolas particulares. Ao mesmo tempo que a moradia também é um dever do Estado. O Estado dá moradia para todos os coreanos. Por isso que sempre que você está andando pelas ruas, você vê construções intermináveis. E as construções desses apartamentos populares, que são entregues de graça para a população, são muito bonitas. Quando você olha, você pensa que é algum centro empresarial ou alguma coisa assim, mas não, são prédios distribuídos gratuitamente para o povo, né? Mas isso é disseminado ou é uma coisa mais da capital, que poderia ser um local de visitação, etc.? Há uma distribuição democrática do conjunto? Porque, por exemplo, o exemplo da China, né? A China é um país muito rural. Então, esse processo de industrialização mais intensa da China está sendo feito dentro de um plano de planificação, né? Então, quer dizer, tem uma parte que ainda não está recebendo esses benefícios, etc. Como é que você sente na Coreia? Isso, você visitou também o interior? Eu não tive tempo de visitar uma cidade do interior, porque como eu fui em razão da comemoração, fui em setembro agora, em setembro de 2018, quando o país comemorou os 70 anos de fundação do seu estado. Então eu fui assistir algumas solenidades, participar de alguns grupos de estudo. Então eu tive uma agenda muito lotada em Pyongyang, então a gente teve pouco tempo para ver outros lugares. Porém, há uma diferença na distribuição urbanística em cidades, que são cidades muito urbanizadas, cidades industriais, e cidades de campo. Existe sim essa diferença. Mas longe de ser o que as pessoas dizem que você só vai ver Pyongyang porque é o que eles querem que você veja, porque tudo é de papelão ou de isopor. Não, não. As cidades do interior também recebem um investimento, mas como eu disse, Pyongyang sendo a cidade modelo, as coisas são construídas ali e depois replicadas em seu modelo para as outras cidades. Então você tem outras grandes cidades na Coreia, no interior, que também são cidades muito bem desenvolvidas. Às vezes não com o mesmo estilo arquitetônico, com as mesmas mega construções da capital, assim como em qualquer outro lugar do mundo você tem diferença de cidades muito grandes e cidades pequenas. Mas o que é importante é que nenhum coreano, por exemplo, nesse momento está vivendo na rua, na sarjeta. Então, você falando sobre isso, porque há uma divulgação, de vez em quando, né, aí surge aquele uma fome danada na Coreia, porque o país é fechado, não fico sabendo, é tudo escondido, etc. Tal. O que você, que de verdade tem nisso? Seja a questão da fome na Coreia, que foi muito forte, ou é muito forte, as pessoas não conseguem ter a ração de nutrientes necessário para a sua vida, etc. e tal. E uma segunda questão, para a gente caminhar aqui para o nosso encerramento, que é essa questão de que várias imagens que aparecem na televisão comercial no Brasil, e eu acho que nos Estados Unidos também, é uma coisa assim como se a gente vê os jovens no Ocidente com os ídolos da cultura pop, etc. Tal. É uma histeria, etc. Tal, assim, passa uma ideia de quase que um êxtase, né? Quer dizer, quando está nesses shows e tal. E vários eventos e imagens que vêm da Coreia, quando tá os dirigentes, etc., há o pessoal chorando, desmaiando, etc. O que você notou dessas duas questões? A fome na Coreia e como é que você explica essas imagens, essa relação da população com os dirigentes? Bom, em relação à fome, a fome foi algo que realmente assolou a Coreia nos anos 90, principalmente, né? A gente estava falando sobre aquela questão econômica muito difícil para a Coreia, a queda do seu apoio político internacional, mas principalmente o bloqueio econômico dos Estados Unidos foi muito forte. A Coreia do Norte hoje é um dos países mais bloqueados do mundo, se não o mais bloqueado do mundo, junto com Cuba, com o Irã, com os outros países como esse. Ele está no topo do eixo do mal, né? Do eixo do mal, né, delineado pelos Estados Unidos. Então o que acontece é o seguinte, a Coreia ainda está se recuperando daquele trauma da fome e da falta de produtividade agrícola nos anos 90. Né? A Coreia tem um território no norte muito montanhoso e rochoso, ou seja, 70% do território
é composto de montanhas. Então isso torna a vida do agricultor muito difícil. A agricultura na Coreia é muito difícil. Mesmo assim, desde o fim da Guerra da Coreia, a Coreia nunca teve problemas com isso. O problema foi nos anos 90, as destruições naturais causadas nos campos, né, de cultivo trouxeram problemas de abastecimento muito grandes para a sociedade coreana e os Estados Unidos bloquearam a venda de alimentos para a Coreia. Então, o bloqueio econômico dos Estados Unidos é um bloqueio criminoso, né, que visa sufocar e matar de fome o povo coreano. Então, eles tiveram esse grande problema. Já se recuperaram disso. Só que a Coreia tem um problema que ela não consegue produzir o suficiente para a sua população consumir. Então, há um pequeno déficit no todo final de ano na produtividade agrícola. A Coreia consegue exportar, furando o bloqueio com alguns poucos países que aceitam fazer isso, né? Mas o país, hoje em dia, está completamente afastado de uma crise de fome ou de desnutrição, como sugerido, mas nos anos 90 foi realmente algo muito complicado. E não é algo que eles não querem que você saiba, porque os coreanos falam abertamente sobre isso, é um assunto até um pouco delicado, mas eles falam abertamente sobre isso, porque foi um problema causado na Coreia e agravado intencionalmente a fim de derrubar a vontade do povo coreano de criar uma cisânia, né? De criar um... Sim. E o que você falaria desse comportamento das imagens? Essas imagens são produzidas para ter esse efeito de passar uma ideia de que é uma coisa meio... uma lavagem cerebral, etc. Você tem 1 minuto para a gente terminar aqui. Bom, tudo bem. Em relação aos líderes, a relação dos coreanos com a liderança ela é diferente da nossa, né? Você está falando de uma sociedade asiática de 5.000 anos de idade, com algumas estruturas sociais e filosóficas muito bem consolidadas ao longo de milênios. Então, a relação deles com os líderes é muito diferente da nossa, no sentido de que há sim na Coreia uma valorização da imagem dos líderes porque eles representam o ideal da Revolução Coreana, né? O Kim Il-sung, por exemplo, foi o cara que libertou a Coreia da ocupação japonesa que trouxe diversos problemas para o país, depois liderou a Coreia na guerra contra os Estados Unidos e venceu essa guerra. O Kim Jong-il, que é o segundo líder, liderou a Coreia num momento muito difícil, né, de bloqueio, de sufocamento internacional, e mesmo assim conseguiu transpassar isso. E o Kim Jong-un agora é o líder que está fazendo a Coreia do Norte ter uma voz ainda maior no mundo, e mesmo sendo um país muito pequeno e aparentemente inofensivo ou muito acuado, é um país que consegue fazer os Estados Unidos, por exemplo, sentar na mesa de conversação. Então a relação deles com os líderes é diferente, longe de ser uma lavagem cerebral. Os coreanos não são pessoas manipuladas, são pessoas muito inteligentes, conversando com eles você observa isso, tem conhecimento de mundo, mas a relação deles com os líderes é de um respeito muito grande, porque a visão coreana é de que a sociedade inteira é uma família, e toda família precisa de um pai, e o pai é o líder. Muito bem, foi muito interessante. Lucas Rubio. Isso. Obrigado aí pela sua presença, eu quero agradecer também a coordenadora da revista Intertelas, que é a Alessandra Brits, por dar essa oportunidade a gente de debater com uma pessoa que visitou a Coreia, que pode dar uma opinião, mesmo que seja a sua opinião sobre esse país. Eu acho que é importante para a gente ter conhecimento e poder cada um fazer a sua análise e ter a sua visão. Muito obrigado, desejo sucesso aí ao trabalho do seu instituto e outras vezes nós vamos convidá-lo para fazer um debate, inclusive com outras visões sobre a situação na Península Coreana, que é principalmente a questão da unificação que a gente não teve a oportunidade de fazer. Eu quero agradecer a você que nos deu audiência e a paciência de nos ouvir, dizer que você pode acompanhar a TV Comunitária no www.tvcomunitariatudojunto.rio. Segue aí o nosso telefone, o nosso e-mail para você fazer contato, criticar, dar sugestões e interagir com a gente. Até o próximo Núcleo de Política e Cidadania aqui no Canal 6, TV Comunitária do Rio.